Boa tarde a todos os professores e professoras que estão nos assistindo ao vivo da Rede Estadual de Educação do Rio Grande do Sul. E hoje a gente vai falar sobre chimarrão na nossa aula. Gente, para quem está chegando agora na nossa capacitação, nós estamos na nossa quarta aula. O meu nome é Márcio Machado, eu sou consultor educacional e estou conduzindo essa capacitação em letramento digital. E hoje nós vamos falar sobre o Classroom, né? Hoje nós vamos trabalhar bastante em cima do Classroom, vamos montar uma aula, vamos montar o nosso componente curricular, a nossa disciplina em cima do Classroom. E eu podia escolher qualquer tema para a gente trabalhar. Só que eu busquei um tema que fosse de domínio público, onde todos vocês já dominassem, já tivessem conhecimento, para que não se preocupassem em entender do assunto para depois entender dos exercícios. Então, o exemplo que nós vamos trabalhar hoje vai ser em cima do chimarrão. Então, eu vou montar, junto com vocês, um curso, uma aula sobre chimarrão. Para ser uma coisa muito simples, para nós não termos o componente do conhecimento, ou da dificuldade do conhecimento. Então, vocês vão focar hoje a atenção de vocês nas funcionalidades que nós vamos trabalhar na ferramenta do Classroom. Nós vamos trabalhar, então, dentro do Classroom, no mural da turma, como configurar a turma, como acessar e incluir colegas professores. A gente tem as turmas aí do Fundamental 1, né, que tem na mesma turma, às vezes, professores diferentes. A gente vai falar sobre o planejamento e organização dos materiais, que é uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer antes de entrar para o Classroom. A criação de tópicos, a criação de materiais, de atividades, e depois variações de atividades. Curso sobre chimarrão. E eu dividi esse curso de chimarrão em 5 tópicos. E esse curso, para criar um grau de dificuldade, ele tem que ser dado em 7 semanas. A gente sabe que nossos componentes curriculares, eles são organizados em 40 semanas, certo? Nós aqui vamos, então, organizar o nosso curso em 7 semanas, e o curso de chimarrão tem 5 grandes tópicos. O primeiro grande tópico é o chimarrão, dentro dele tem o que é e a origem, depois a composição e as propriedades do chimarrão, e subtópicos seriam tipos de erva mate e propriedades medicinais, depois etiqueta e consumo, o outro tópico, equipamentos, onde entram cuia, bomba e a térmica ou chaleira, e depois o último tópico, que são receitas de chimarrão, mate amargo ou tererê, certo? Então, eu organizei. Quando a gente tem um componente para trabalhar, uma disciplina, a gente já sabe, né, dentro da matriz, e agora os professores têm que trabalhar com a nova matriz, com a matriz adaptada para o ensino híbrido, vocês já têm lá quais são os objetos de aprendizagem, quais são as habilidades, inclusive as transversalidades que vocês têm que trabalhar com os seus alunos. De posse e conhecedores desses objetos de aprendizagem e dessas habilidades, vocês vão estruturar essas habilidades dentro de experiências de aula, né, dentro das 40 semanas, ou das que faltam para encerrar o ano. Nós temos basicamente 2 formas, né, de trabalhar. O Classroom é livre, porém, quando a gente vai organizar uma aula, organizar os tópicos, normalmente a gente pensa por semana, por data, onde eu organizo a minha sala de aula por datas, coloco primeiro dia 3/8, o que eu vou ensinar? Depois no dia 10, dia 17 e assim por diante. Nesse caso, então, nesse exemplo, eu dividi o nosso conteúdo nessas datas. E o outro exemplo seria por tópico. Eu tenho aqueles tópicos ali e eu numero esses tópicos, e para ajudar na organização, eu posso colocar, né, entre parênteses ali, que data eu vou trabalhar esses conteúdos. O interessante de trabalhar por tópico é que dá menos trabalho uma mudança de planejamento. Quando eu coloco a data como o nome do tópico para organizar, se eu tiver um feriado, se eu tiver e é muito comum, né, nós mudarmos o nosso planejamento no meio do trimestre, porque imprevistos acontecem, às vezes nós temos que
adiantar conteúdos, porque a turma assimilou muito rápido, e às vezes nós temos que ficar mais tempo em cima de um outro conteúdo, até cair a ficha, até a gente conseguir fazer com que a turma assimile, né, entenda aquele conteúdo. Então, quando nós colocamos a data no início, a gente acaba tendo mais trabalho se tiver que alterar esse planejamento. Dessa forma, colocando por tópicos, nós organizamos mais fácil e podemos ir colocando a data conforme os encontros vão acontecendo. Então, se eu organizar o nosso curso de chimarrão por tópico, eu colocaria a data só na aula de hoje, dia 3/8, chimarrão. E aí, a partir da aula de hoje, se eu ver que eu consegui trabalhar todo o conteúdo do chimarrão hoje, eu já posso colocar a data na próxima aula, certo? Então, é uma dica, mas o professor é livre para planejar a aula da maneira que se sentir mais confortável. E existem várias maneiras de se organizar isso. Gente, o Classroom, ele trabalha com 3 níveis de organização. E é muito importante que vocês, antes de chegar e começar a trabalhar com o Classroom, antes de jogar o conteúdo de vocês, organizar o conteúdo dentro da sala de aula virtual, do Google Sala de Aula, que vocês façam um planejamento uma organização desse componente curricular. Então, no meu caso aqui, é o componente chimarrão. Eu devo organizar em tópicos. Dentro dos tópicos, eu posso ter materiais, né? Esses materiais, eles podem ser perguntas, podem ser materiais, podem ser atividades, né? Eu estou chamando isso, resumindo isso de material. E dentro de cada um desses materiais, eu posso ter ainda recursos que eu vou trabalhar. Esses recursos podem ser arquivos, links, arquivos que já existem, ou arquivos que vocês que estão no computador de vocês, ou que vocês vão buscar na rede, né? Links vivos, né? Arquivos online. No meu caso aqui, eu já trouxe para vocês uma proposta de planejamento do que seria o meu curso de chimarrão. Então, eu teria o primeiro tópico, chimarrão, o que é o chimarrão, onde eu vou disponibilizar para os alunos um link da Wikipedia, que fala de chimarrão, depois um link do YouTube, depois uma pergunta de múltipla escolha. Depois eu vou para o próximo tópico, que vai ser, vou falar da origem do chimarrão. Eu tenho um outro link para um site que fala da origem do chimarrão, depois um link para uma música do YouTube e um arquivo que eu tenho no meu computador, que eu vou jogar para o Drive. E assim por diante. Então eu vou organizando, né, sem colocar no Classroom. Eu fiz isso no meu Google Documentos, ou no meu Word, ou no caderno, eu vou anotando aonde estão as informações que eu quero trabalhar. Agora, aqui eu estou no Google, aqui na direita, sempre, lembra? Sempre olhar qual é a conta que eu estou. Então, estou na conta Educar, ok? Vou entrar no Classroom. Como é que eu entro no Classroom? 9 pontinhos, Google Sala de Aula. Eu já criei 2 salas de aula aqui, chimarrão por semana ou por tópico. Para vocês criarem uma sala de aula no Google Classroom, não vou sugerir que vocês criem, porque todos vocês já têm muitas salas de aula, né? Mas quem quiser criar uma sala de aula para testar sem envolver os alunos, pode fazer. É só clicar aqui no mais, vocês vão criar uma sala de aula nova. Vou entrar aqui por tópico, vamos fazer um teste. Então, eu já tenho criado um componente aqui. Uma coisa interessante, já na entrada do componente de vocês têm aqui um tema, né? Uma imagem que vocês podem alterar essa imagem, que representa a disciplina de vocês, o componente curricular de vocês. Clicando aqui, ó, em selecionar tema, o Google já apresenta uma série de temas. Eu posso navegar aqui, ó. Aqui são gerais, aqui de história em inglês, matemática e ciências. Certo? Então, vocês podem escolher o que vocês quiserem. Eu vou escolher esse verdinho aqui, selecionar tema. Ou então,
Tem que ele já alterou aqui, ó. Ou eu posso fazer upload. Eu clico aqui e escolho uma imagem. Escolho uma imagem que esteja no computador e jogo essa imagem para cá. Não tem nenhuma imagem agora aqui. Gente, uma coisa importante, na entrada da sala, primeiro, esse código da turma aqui, ó, só vocês enxergam. Os alunos, eles não enxergam esse código da turma, certo? Só o professor enxerga esse código. A partir desse código, tendo esse código, qualquer pessoa, qualquer conta do domínio educar.rs.gov.br pode entrar na turma de vocês. Então, cuidado quando vocês compartilharem a tela de vocês. Eu aqui estou compartilhando esse código. Então, os mais rapidinhos aí vão poder entrar e entrar na turma sem convite, porque eles estão dentro do domínio do Educar. Depois eu vou ensinar para vocês como trocar esse código da turma aqui, é bem simples. Mas aqui, gente, tem um mural. Esse mural da turma, eu posso escrever aqui, ó. Olá, queridos alunos. Sejam bem-vindos. E aí, na hora de postar, antes de postar, eu quero que vocês olhem o seguinte, eu posso adicionar a essa mensagem de boas-vindas algum arquivo, algum vídeo no YouTube, eu posso buscar um vídeo de boas-vindas e colocar esse vídeo aqui. E aqui, antes de postar, se eu clicar aqui, aparecem 3 opções. O postar, que é o padrão, que quando eu clicar ali já vai para a minha turma, toda a turma vai ter acesso. Eu posso clicar em programar, e aí eu vou deixar programado essa postagem no mural da minha turma. Então eu já posso programar várias mensagens, posso programar uma mensagem felicitando alguma conquista, dando as boas-vindas, ou avisando de uma prova, avisando de um trabalho. Eu programo a data e a hora, vou cancelar, e posso também escrever a minha mensagem e salvar como rascunho. Quando eu salvo ela como rascunho, ela não fica visível aos alunos, ela fica só visível para o professor. E para ele enviar para os alunos, ele tem que entrar na mensagem e mandar postar. Então, eu já vou postar aqui. Depois eu vou entrar nessa turma como aluno, para vocês enxergarem como é que o aluno enxerga, como é que o aluno vê, né, essa turma. Gente, uma coisa importante na turma é aqui, no canto superior direito, a engrenagemzinha, que é a configuração da turma. Vocês podem personalizar algumas coisas na configuração dessa turma. E, dependendo da escola onde vocês trabalharem, na rede do Rio Grande do Sul, algumas configurações são pré-definidas e outras configurações o professor tem a possibilidade de mudar. Vocês já tiveram as turmas todas criadas automaticamente pelo sistema, foi uma integração que foi feita com o Easy. Mas o que é interessante aqui, ó, configurações gerais. Primeiro, aquela que eu falei para vocês, ó, o código da turma. Deixa eu ver se entrou mais alguém na nossa turma aqui enquanto isso. Só para... Já tem um monte de gente, ó. Já tem mais gente que não foram... Tem intrusos aqui na nossa turma. A professora Rosane e o professor Fernando entraram na turma para ver como é que era. Depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente altera isso. Então aqui, ó, gente, nas configurações gerais, eu clicando aqui, eu posso redefinir o código da turma. Então, eu redefinindo, e não se eu descobrir que tem alunos entrando, é porque vazou o meu código, né? Algum aluno conseguiu pegar esse código e passou para outras pessoas. O que vocês fazem? É só vir aqui e redefinir. Pronto. Aí ninguém mais consegue entrar com aquele código antigo. Outra configuração importante é sobre o mural. Eu tenho 3 possibilidades de configuração de mural. A primeira, onde os alunos podem postar e podem comentar no mural. Isso às vezes deixa o nosso mural um pouco bagunçado, porque tem alunos que colocam qualquer coisa no mural da turma. A segunda configuração é que os alunos podem só comentar. Então vocês, ou a turma que tiver mais de um professor, o professor pode postar coisas no mural e os alunos podem comentar essas postagens dos professores. Essa é a configuração que eu mais gosto.
E tem também a outra configuração, que é só professores podem postar. Então, os meus alunos são muito participativos, ou está complicado eu controlar o tipo de interação deles, eles estão se passando um pouco, o que eu faço? Coloco aqui para só os professores poderem postar e comentar. Certo? Então, escolho aqui, eu vou escolher que os alunos podem comentar. Depois, as atividades no mural. Quais são os tipos de atividade que vão aparecer automaticamente no mural? São 3 tipos também de configurações. Primeira, mostra anexos e detalhes. Quando o professor for lá e colocar uma atividade para os seus alunos fazerem, essa atividade e os anexos que essa atividade tem, a atividade completa vai vir para o mural, uma cópia. Então, sempre que um aluno preencher alguma coisa, vem para cá. O professor postar alguma coisa, vem para cá. Eu acho essa configuração um pouco poluída. Eu vou mostrar para vocês uma turma que tenha já movimentação para vocês enxergarem. E vocês podem mudar, vocês podem testar isso. Bota uma visualização, olha o mural, não gostei. Bota outra, olha o mural, certo? A segunda, mostrar notificações condensadas. Então, ele mostra todas as atividades da turma, porém, só o título da atividade. Ou então, ocultar notificações. Quando eu oculto notificações, só aparece no mural as postagens do professor e os comentários dos professores ou dos alunos, se tiver configurado para aparecer. As notificações automáticas do Google Classroom, de quando o professor inclui uma atividade, quando o aluno realiza essa atividade, essas notificações não vão ir para o mural, certo? Eu normalmente uso ocultar as notificações e deixo só o mural para me comunicar com os alunos. Então, eu coloco informações ali e os alunos comentam. Se mostrar os itens excluídos e resumo para o responsável. Isso aqui é muito interessante, gente. Resumo para responsável, principalmente quem trabalha com ensino fundamental, vocês podem cadastrar para cada aluno o e-mail do responsável do aluno. E aí esse responsável recebe um e-mail que ele vai escolher qual a periodicidade desse e-mail, com o resumo das atividades. Então pode ser diário, eu quero saber todo dia o que o meu filho tem de atividade pendente, o que ele fez, como é que foi a avaliação dele, certo? Então eu coloco aqui resumo para os responsáveis. Adicionar a todas as turmas, pode ser. O Meet é para gerar um link do Meet para a turma. Lembra que nós comentamos isso na aula passada? Nós não aconselhamos vocês a fazerem isso. Funciona? Funciona. Se eu gerar esse link aqui, todos os alunos podem acessar esse link. Porém, se o aluno de vocês entrar na aula antes de vocês e gravar essa aula, o arquivo de gravação vai para a conta do aluno e não do professor. Então, lembrando aquela dica de ouro da aula passada, sempre que vocês forem criar uma sala para uma aula síncrona, utilizem o Google Agenda, porque uma sala do Meet criada pelo Google Agenda, o proprietário dessa sala sempre é o professor. Mesmo que o aluno entre na sala antes do professor, e mesmo que essa aula seja, que esse aluno, ou qualquer aluno, comece a gravar essa aula, o arquivo de gravação vai para o professor, certo? Quando a gente troca o código da turma, quem já está na turma não sai da turma, tá, gente? Não se preocupem. Vamos para as nossas atividades. Quando nós criamos uma turma, essa turma aqui está criada e não tem atividade nenhuma na turma. Deixa eu só olhar aqui. Antes das atividades, as pessoas. Vamos lá, tinha anotado no meu roteiro. As pessoas, eu tenho 3 tipos de pessoas na turma. Eu tenho os professores, que estão aqui. E aqui eu posso incluir um professor novo, posso convidar um professor. Aqui eu vou incluir a professora Maide. Convidar. A Maide vai receber um e-mail e ela também vai ter os mesmos poderes em cima dessa turma, de poder postar conteúdo, de poder corrigir, de ter acesso às notas. Ela vai ter um acesso de professor, o mesmo acesso. E aqui embaixo eu tenho os alunos dessa turma. O que eu posso fazer? Eu posso marcar e tirar os alunos, por exemplo. Não vou fazer isso agora, tá?
Mas como é que eu faço? Eu seleciono os alunos que eu quero, vou em ações e posso remover esses alunos, certo? Outra coisa legal, deixa eu achar aqui a Emília. Vou pegar a Emília e vou clicar no convidar responsáveis. Certo? Estão vendo aqui? E vou botar aqui Dona Benta educar.rs.gov.br. Dona Benta, a mãe da Emília. Então, gente, ó, apareceu como, estão vendo aqui, como convidado, certo? Eu vou entrar agora aqui na conta da Dona Benta. Esse aqui é o e-mail, olha aqui na direita. Eu estou na conta da Dona Benta. Vou mandar atualizar aqui. Ó, recebi um e-mail, ó. Vamos abrir o e-mail. Esse é o e-mail que o pai do aluno de vocês, se vocês cadastraram ali, vai receber. Ó, você receberá um resumo semanal sobre o progresso da Emília, com os trabalhos pendentes e os próximos trabalhos, além de novas postagens do professor. Aceita ou não? Não sou responsável. Aceito. Receber os resumos por e-mail do Google Sala de Aula. Dona Benta, @educar. Isso é importante também, vocês orientarem. Pode ser que algum pai diga, olha, eu cliquei lá e não finalizou o meu processo, porque ele pode estar logado como um aluno ali. Então ele tem que olhar. Nesse caso aqui, como eu tenho a pessoa cadastrada, e lembrando lá da nossa primeira aula, né, a pessoa cadastrada como Dona Benta, nossa segunda aula, então já está aparecendo certo aqui, ó. É só eu aceitar. E aí, ele vai perguntar mais uma informação. Estou confirmando. Qual é a frequência que eu quero receber, eu como pai, quero receber o resumo do meu filho. Semanal, diário ou nenhum resumo. Não quero receber nenhum resumo, eu quero poder entrar lá e olhar quando eu quiser. Então eu quero olhar semanal. Vou botar diário, diariamente. Certo? Vamos voltar lá para a nossa sala. Então, gente, já vimos hoje como criar uma turma. No caso, vocês não vão precisar criar, porque as turmas de vocês já foram criadas, mas vocês vão poder colocar, né, os responsáveis, né, os pais dos alunos de vocês que quiserem ter acesso, então, à evolução da aprendizagem, vocês vão poder colocar eles ali. O que mais? Pronto, vamos para as atividades. Quando a gente, aqui em cima, ó, esse é o menu principal que nós já vimos, né, do Classroom. A gente deu uma entrada no Classroom, onde eu tenho o mural, as atividades, as pessoas e as notas. Entramos em pessoas, agora a gente vai ver as atividades. Para criar uma atividade, agora, cadê a nossa... Deixa eu mostrar aqui de novo o nosso... Tá aqui. A estrutura da nossa aula, eu tenho um tópico chimarrão, tá? Deixei numa outra aba aqui para a gente colar. Então, eu entro aqui, eu vou em criar tópico. Chimarrão. A criação de um tópico é muito simples, não tem configuração nenhuma, é só uma descrição. Ele já criou um tópico aqui, ó. O que eu posso fazer? Eu posso agora colocar itens dentro desse tópico, ou posso criar outro tópico. Eu quero criar outro tópico para mostrar para vocês uma outra característica que vocês vão ter que ficar ligados. Então, o segundo tópico é composição e propriedades. Certo? Lembrando, para quem ainda está engatinhando, eu estou aqui navegando em duas abas do Chrome. Ó. Eu tenho uma aba com o Classroom, aqui em cima, deixa eu dar um... E outra aba com o meu Google Apresentação, para eu poder copiar e colar as coisas aqui. Então, composição e propriedade. Eu venho aqui no Classroom, criar mais um tópico. Composição. Propriedade.
Deu. Os pais podem ser convidados por qualquer e-mail, sim, gente. Não é só contas, os pais podem ser com outras contas, porque eles não vão entrar no ambiente, eles vão receber informações por e-mail. Então, vamos lá. Notaram que eu criei mais um tópico? Primeiro eu criei o tópico chimarrão e depois eu criei composição e propriedade, e a composição ficou em cima? E não é essa ordem que eu quero. Eu quero que o primeiro tópico seja o tópico chimarrão. Então, duas coisas que eu sugiro para vocês. Primeiro, colocar, conforme está aqui, uma numeração antes. Mas mesmo assim, como é que eu faço para colocar a numeração? Sempre, isso é uma característica do Google, olhem aqui os 3 pontinhos, cliquem nos 3 pontinhos, renomear. E aí, ó, ele mostrou o chimarrão, eu botei ponto, espaço, renomear. Ele renomeou, mas ele não alterou a ordem. Vamos alterar lá em cima? Será que se eu botar aqui em cima isso aqui para 2, ele vai alterar a ordem? Vamos lá. Renomear. 2 ponto. Não alterou. Ou seja, ele não coloca em ordem alfabética nem numérica. Nós temos que fazer isso. E aí vai um macete. Primeiro, eu posso digitar como eu quiser e depois alterar a ordem. Para alterar a ordem, eu simplesmente arrasto. Ó. Clico e jogo aqui para baixo. Viram? Vou fazer de novo. Pego o chimarrão, boto para depois, ou pego a composição e boto para depois. Certo? É muito simples de fazer a alteração. Ou então, o que vocês podem fazer? Com o tempo, vocês podem já pegar o macete de ir digitando de trás para frente, digitar o último componente e os próximos. Aí ele já vai ficando em ordem, a gente não precisa ficar arrastando depois. Vou criar o terceiro. Vamos ver qual é o terceiro. O nosso terceiro é etiqueta e consumo. Então, vou criar aqui tópico. Etiqueta e consumo. 3. Onde é que vai o 3? Vai ficar lá em cima do 1. Então, eu tenho que vir e arrastar a etiqueta e consumo. Só mais 2 tópicos. Vamos lá. Equipamentos e receitas. Tópico 4. Equipamentos. E criar tópico 5. Receitas. Pronto, criei já a estrutura, o esqueleto em termos de tópico. Vou arrastar esse aqui lá para baixo. E agora o 5. Pronto. Já tenho a estrutura de tópicos, agora eu tenho que rechear esses tópicos. Certo? Vamos lá, vamos aprender mais umas coisinhas do Classroom. Agora eu tenho que botar material. O primeiro material que eu pensei em colocar foi o que é o 1.1, dentro do chimarrão. E eu pensei em colocar uma pergunta com múltipla escolha. Olha que interessante aqui, ó. Quais são os tipos de materiais que eu posso colocar dentro do Classroom? Tópico, que é o que vocês nós já colocamos. Posso colocar atividade ou atividade com teste. Atividade, gente, é interação. Eu faço uma proposta de atividade e meu aluno vai poder interagir comigo de forma assíncrona ou até síncrona. E pergunta também é uma forma de interação. Ou então, material, que o material é só para eu colocar materiais para o meu aluno acessar esses materiais. Então, ali, eu pensei no item 1.1 como uma pergunta com múltipla escolha. Então, é uma pergunta. O que é 1.1? Vamos lá. Então, criar pergunta. 1.1. O que é chimarrão? Bom, agora vamos deter algumas coisas aqui nessa tela, tá, gente? Essa tela é uma tela... Todas as telas de atividades no Classroom são muito parecidas. O que eu tenho aqui? O título da pergunta, as instruções, e aqui é importante que vocês conduzam o aluno de vocês a dar a resposta mais próxima do que vocês querem fazer. Então, nesse caso aqui,
Eu vou perguntar com qual frequência você toma chimarrão ou mate. Então, vamos lá. 1.1. Qual frequência chimarrão ou mate? E aí, gente, aqui na direita, logo do lado da pergunta, eu tenho os tipos de pergunta. Eu tenho uma pergunta de resposta curta ou de múltipla escolha. Nesse caso aqui, a proposta que eu tinha planejado era uma pergunta de múltipla escolha. Notem que quando eu escolhi múltipla escolha, aqui embaixo ele já colocou as opções. Então, as opções que eu pensei lá foi: não tomo, eventualmente ou regularmente. Então, vamos lá. Não tomo. A segunda. Eventualmente. Regularmente. Tinha uma outra lá. Tinha diariamente, mas está muito parecido, né? Então, não tomo eventualmente ou regularmente. Vamos deixar essas 3 opções aqui. Notem que, se vocês quiserem botar mais opções, eu posso ir colocando várias opções. Eu não gostei dessa aqui, diariamente não ficou legal. O que eu faço? Aqui na direita, fica aparecendo, tá bem fraquinho, né, para a gente enxergar. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Tem um X, e eu posso clicar o X para tirar aquela opção. Então, nesse caso aqui, eu vou deixar essas 3 opções. Outra coisa importante, aqui eu posso colocar instruções. Estudante, com esta pergunta, quero lhe conhecer mais um pouco e saber dos seus hábitos em relação ao chimarrão. Aí, gente, depois de escrita a pergunta, eu vou aqui para a direita, certo? Para o cantinho direito para olhar quais são as opções que eu tenho de configuração. Primeiro, muitos professores dão aula, a maioria dá aula para várias turmas, e vocês podem ter o mesmo material, uma mesma pergunta, postada automaticamente em várias turmas. Para isso, vocês clicam aqui, ó, no para, onde vocês vão selecionar para qual turma vocês vão colocar. Então, eu vou marcar aqui, ó, por exemplo, 2 turmas. As 2 turmas de chimarrão que eu tenho. Ou só a turma que eu estou. A turma que vocês estão já vem marcada. Depois, eu posso ainda, isso aqui é uma coisa também muito interessante, selecionar quais os alunos dessa turma vão receber essa pergunta, essa postagem. Olha que recurso incrível para trabalhar com AEE, né? Com alunos de educação especial. Então, eu posso criar materiais adaptados e utilizar aqui, eu desmarco, que não é para pegar todos, e marco só os alunos que vão receber essa questão. Se eu não entrar nessa opção, o normal é vir todos marcados. Então, todos os alunos vão poder responder essa pergunta. Depois, eu seleciono se essa pergunta vai ter pontuação ou não, se ela vai fazer parte da minha avaliação. Nesse caso aqui, eu clico sempre aqui, ó, quando eu tenho opções, eu tenho que cuidar desse tipo de campo, quando tem essa setinha para baixo, porque eu tenho opções para selecionar. Então, eu posso selecionar que é sem nota. Eu posso colocar uma data específica para entrega, então os alunos têm que preencher, têm que responder essa questão até a data tal. E aí eu clico aqui e escolho a data, ou coloco sem data de entrega. E eu já posso colocar ela dentro de um tópico. Se eu não colocar ela dentro de um tópico, ela vai ficar solta na minha disciplina, lá, fora dos tópicos. Ou então, eu venho aqui e coloco ela dentro do tópico chimarrão. Aí o último cuidado que vocês têm que ter. Aqui em cima. É normal a gente vir e acabar de configurar e vir e clicar no perguntar. O que acontece? Automaticamente essa pergunta, essa questão, esse material que vocês estiverem editando, vai para a turma, vai para todos os alunos.
Então, aqui na direita, tem aquela setinha para baixo, eu posso escolher perguntar, que vai para todo mundo, programar, então eu posso programar a minha pergunta para ir para os alunos só amanhã, por exemplo, só para a semana que vem. Então, isso aqui eu estou lançando a segunda aula, então eu não quero que eles entrem e façam tudo de uma vez só, porque eu preciso que eles amadureçam, que eles tenham acesso a outro tipo de informação para me dar uma resposta mais qualificada. Então, nesse sentido, é interessante programar essa atividade. Ou posso salvar como rascunho. Então, é muito comum a gente salvar como rascunho. Eu costumo usar muito o salvar como rascunho. Vou mostrar para vocês. Pronto. Salva como rascunho. Ela fica cinzinha aqui, ó. Ela não fica com uma cor escura e fica escrito aqui do lado, ó, rascunho. Se o aluno entrar nessa turma, e eu vou entrar aqui na turma com a Emília, chimarrão por tópico. Ó, a Emília não enxerga o código da turma. Atividades. A gente já tem lá, ó, o mural estava liberado. Tem professores que já colocaram coisas no mural. Lembra que eu falei para vocês que eu ia colocar como rascunho? O rascunho não aparece para o aluno, né? Se eu vim aqui, clicar nessa atividade, tem que clicar no editar, e as opções que eu tenho, lembram? Rascunho, que não vai para o aluno, fica só para o professor, para ele poder conferir depois. Ou ele programa, ou ele pergunta. No meu roteiro aqui eu estava que era para perguntar, e eu botei no rascunho que normalmente eu faço. Ó, os alunos verão a pergunta no mural deles imediatamente. Como estava em rascunho, ele dá essa mensagem. Se ela não tivesse em rascunho, se eu tivesse acabado de digitar e clicasse no perguntar, isso já ia para os alunos automaticamente. Como nós salvamos como rascunho, pronto. Vamos lá olhar agora na Emília. Está carregando, ó. Já está aqui, ó. Já está aparecendo, e notem que antes era um cinzinha clarinho, agora aqui, ó, eu já tenho um cinza escuro, já quase preto, porque é uma atividade que está pronta para a Emília acessar. Como é que ela enxerga essa atividade? Clicando aqui, já aparece para ela. Estudante, com essa pergunta, quero lhe conhecer um pouco mais, né? Que ela pode botar aqui, ela toma eventualmente. Entregar. Pronto, a Emília já entregou. Mas a entrega nós vamos ver só na próxima aula. Vamos continuar criando nossas atividades aqui. Voltei aqui como professor, gente, da nossa turma. Vamos continuar colocando as nossas atividades ali. Aprendemos a colocar uma pergunta de múltipla escolha. A segunda proposta ali era um material. Não, ainda na pergunta de múltipla escolha, ali tem um link. Esse link aqui é legal a gente colocar. Espera aí. O que é o chimarrão? Então, voltamos para a nossa turma. Aqui. Vou colocar um material. É o chimarrão. E aí, gente, eu tenho aqui, cadê o meu? Eu posso adicionar ou criar materiais. O que é criar material? Eu posso criar aqui por dentro do Classroom mesmo, um documento, uma apresentação, uma planilha, um desenho, um gráfico ou até um formulário. Ou então adiciono sites ou materiais que eu já tenho. Nesse caso aqui, eu vou adicionar um link para um site, que é o site da Wikipedia. Então, coloquei aqui, escrevi o meu link. Descrição é opcional, se eu não quiser colocar uma descrição, vai aparecer só isso aqui. Aqui eu escolho para quais turmas e em qual tópico. Vou botar no tópico 1 também, chimarrão. Já vou postar para a Emília ver já direto. Quer ver? Pronto.
Ó, já apareceu ali em cima o que é o chimarrão. Agora eu tô aqui na Emília, ó, aqui na direita, de novo. Então, para a Emília já apareceu o que é o chimarrão. Se ela clicar no que é o chimarrão, como eu não coloquei descrição nenhuma, não apareceu nada aqui na descrição, porém já aparece o link aqui, ó, para ela clicar. Clicando no link, ele vai abrir a Wikipedia. E o que é interessante? Imagine que eu podia estar aqui dando essa aula para vocês no Meet. Eu ia estar compartilhando a minha tela no Meet e mostrando para vocês, por exemplo, uma navegação dentro da Wikipedia. Eu não posso fazer isso porque o Meet tem uma limitação de 250 alunos, né, na turma. E aqui dentro da Wikipedia tem muitas informações, onde eu tenho um hiperdocumento, então, um site onde eu tenho links. Se eu clicar, se eu deixar o mouse em cima, ele já mostra um resumo desse link. Então, se eu clicar, ele já vai abrir numa outra página, aqui uma explicação sobre a cultura indígena Caigangue, aqui sobre a cultura Guarani, Aimará, Quechua. Então, é riquíssimo em termos de detalhe, de possibilidades que vocês podem mostrar para os alunos de vocês. Então, deixei o link para o aluno, ele vai poder acessar esse link. Eu posso pedir para ele fazer uma atividade em função deste link. Vamos voltar aqui para a nossa turma. Vamos ver só o que eu tenho mais aqui pensado de atividade para mostrar para vocês. Então, eu botei um link. Posso botar aqui uma música. Aqui um link do YouTube, só um pouquinho. Então, criar. Até o seguinte, ó, neste mesmo material aqui, peraí. Nesse mesmo material sobre o que é o chimarrão, eu posso adicionar mais coisas. Então, eu já tinha colocado um link da Wikipedia. Eu posso colocar também um vídeo do YouTube. Qual é a diferença? Eu posso pesquisar o vídeo ou colocar direto a URL do YouTube. Como eu já tinha selecionado, eu vou colocar aqui. Pronto. Uma música do Délcio Tavares, Mate de Esperança. Vou salvar. Se eu for lá na nossa turma, lá na Emília, vamos atualizar aqui a nossa página. Lembra esse botãozinho aqui em cima? Atualiza. Olha aqui, ó. Agora já tem os dois links aqui, ó. Chimarrão, da Wikipedia, e Mate de Esperança, um vídeo do YouTube. Certo? Vamos voltar, vamos clicar aqui para ver se está funcionando. Não sei se vai passar o áudio aí. Mas... Bom. Voltamos aqui para a nossa aula. Vamos ver que mais atividades, como é que está ficando a nossa turma, ó, gente. Então eu tenho chimarrão, para a Emília só aparece o chimarrão. O que é o chimarrão e com qual frequência você toma chimarrão. Por quê? Porque eu não coloquei ainda atividade nenhuma dentro dos outros tópicos. Vamos olhar lá quais são os outros que eu tinha planejado de tipos de erva mate, uma pergunta com resposta curta. Então, vamos lá, nos componentes, vamos incluir pergunta com resposta curta. Pergunta. Qual tipo de erva mate que você conhece? Ou quais os tipos que você conhece? E aí, gente, eu posso colocar, se eu mandar isso aqui para o aluno, vai só aparecer essa descrição e o aluno vai poder responder. Mas eu posso colocar materiais para apoiar essa resposta, ajudar o aluno, né, nesse sentido. Então, eu já peguei aqui um link, eu vou colocar esse link aqui sobre os tipos de erva mate. Então, eu venho na minha atividade, antes de perguntar, eu posso adicionar um link. Procurei antes na internet um link que falasse sobre os tipos de erva mate e achei lá, no Destemperados, um material bem legal sobre os tipos de erva mate. Ó, tipos de erva mate. E agora, já posso... Não, vou escolher aqui que não é sem nota também, não tem data de entrega, e está ligado, esse é o tópico composição
e propriedade. Os alunos podem responder uns aos outros e os alunos podem editar a resposta. Eu vou clicar aqui para eles poderem editar a resposta. Então, vão poder entrar e editar a resposta que eles deram. Perguntar. Vamos enxergar como é que ficou esse item lá na turma da Emília. Então, legal isso. Eu estou mostrando para vocês como é que é a visão do professor e aí eu entro aqui na Emília para vocês enxergarem como é que é a visão do aluno. Ó, já entrou aqui o segundo tópico. Quais os tipos de erva mate que você conhece? E notem o seguinte, ó, por que tem cores diferentes? Eu tenho aí 3 cores, gente, nas atividades. E é interessante vocês já começarem a se familiarizar. O cinza claro, esse aqui, indica, no ícone, indica que o aluno já fez aquela atividade, já visualizou aquela atividade. O azul, nesse caso aqui, indica que ele ainda não fez essa atividade. Essa atividade ainda está como pendente para ele. Certo? E no caso do professor, quando a descrição está cinza claro, é porque está como rascunho. Então, ela não está sendo visualizada pelos alunos ainda. Vou clicar aqui os tipos de erva mate. Ó. Então, a Emília, quando clicar, ela vai poder ter acesso a esse link, ou ela bota aqui. Ó. E é interessante vocês orientar os alunos a isso. Ver pergunta. Ó, a Luísa já respondeu, já tem colegas respondendo ali. Ó. Quais os tipos de erva mate que você conhece? A Luísa respondeu, a Raquel também. Só que a resposta, gente, não é aqui embaixo. Aqui embaixo, isso é uma coisa interessante de vocês observarem. Muitos alunos e muitos professores usam essa área aqui de baixo para responder as perguntas. Porque é a área que está mais em evidência. É logo abaixo da pergunta, normalmente é onde tem a resposta. Porém, aqui é uma área de comentários. Está escrito bem fraquinho, mas vamos ver se eu vou dar um zoom aqui, ver se vocês conseguem enxergar. Está escrito adicionar comentário para a turma. Ou seja, a Emília mandar um comentário para a turma. Certo? Mas a atividade, a resposta, ela deve ser feita aqui, ó, na direita. Sua resposta. Certo? Então a Emília vai vir aqui e vai responder. Erva nativa, pura folha, com chá. São os três tipos de erva que a Emília conhece. Ela pode também mandar comentários particulares para o professor. Certo? Clicando nesse outro item abaixo aqui, ó. Mas escrevi ali o que eu queria, entregar. Pronto. Já está entregue a minha atividade. Se eu voltar aqui para os tópicos, notem que ela já não está mais, ó, o ícone já não está mais azulzinho, ou verdinho, certo? Posso entrar de novo aqui. Deixa eu botar aqui e ver a pergunta. Ela pode ainda editar a resposta. Ela pode, porque eu marquei que podia editar, vocês podem configurar se o aluno vai poder editar a resposta ou não, se depois que ele enviar, a resposta está enviada. Ele pode ver as respostas dos colegas da turma. Ó, aqui vários colegas já responderam, certo? A resposta dos colegas e a sua resposta, que é a resposta da Emília. Certo? Legal, vamos lá. Quem não está acompanhando, quem acha que está rápido, pode parar, voltar o vídeo, não tem problema nenhum. E quem acha que está muito lento, porque já trabalha com isso, segura um tempo e depois coloca o vídeo acelerado para assistir. Vamos lá, a próxima atividade que a gente tinha programado. Agora é uma atividade. Então, eu coloquei perguntas, os 2 tipos de pergunta. A pergunta aberta, né, de resposta simples, e a pergunta de múltipla escolha. Coloquei um material, que não tem interatividade, é só o material, e agora eu vou colocar uma atividade. Aí tem vários tipos de atividade. Deixa eu só copiar aqui. Vamos lá. Criar.
Essa atividade é do item 2 ainda. Criar uma atividade. O nome dessa atividade vai ser propriedades medicinais. As instruções aqui, ó. Qual é a ideia, gente? É que a gente crie um documento para o aluno e que cada aluno vai ter uma cópia desse documento e vocês vão conseguir acessar depois cada um dos trabalhos dos alunos. Então, eu vou pedir para o aluno fazer uma pesquisa na internet sobre as propriedades medicinais do chimarrão, ele vai colocar isso dentro de um documento e ele não vai precisar estar indo lá, anexando o documento, fazendo um monte de coisa. Por quê? Porque a gente vai entrar aqui, ó, no criar documento. Só vou alterar o nome do documento, para ficar um nome legível. Para alterar o nome, a gente vem aqui, ó, no cantinho, clica ali, tá, documento sem título, e eu vou escrever aqui, propriedades medicinais do chimarrão. Enter. Pronto. Faça aqui seu trabalho. Nem precisava escrever, mas eu vou deixar aqui escrito. Faça aqui seu trabalho. Os alunos. E posso sair do meu documento. Certo? Vou esperar só ele acabar de salvar aqui. Já salvou. Não, está salvando ainda. Pronto, salvou meu documento. Se eu voltar aqui, ó, notem que eu tenho o documento, daqui a pouco ele altera aqui, e eu tenho uma opção aqui do lado. Ó. Os alunos podem visualizar o arquivo, ou os alunos podem editar o arquivo, ou fazer uma cópia do arquivo para cada aluno. O que é interessante aqui nesse tipo de atividade, gente? Nesse caso aqui, eu quero que o aluno faça uma pesquisa e que cada aluno me mande a sua pesquisa. Então, eu quero ter acesso, se eu tiver 20 alunos, a 20 documentos diferentes, onde um aluno não vai enxergar o que o outro faz. Então, eu vou botar fazer uma cópia para cada aluno. Então, o que vai acontecer é que o Classroom vai fazer uma cópia desse arquivo para cada aluno. A Emília vai entrar lá e vai fazer a pesquisa, vai digitar a pesquisa dela, e a gente vai ter acesso à pesquisa que a Emília fez. Aqui na direita são as mesmas coisas. Eu posso colocar ainda mais informações. Aqui na direita, essa atividade vai ser pontos. Eu vou deixar essa atividade com nota. A data de entrega, eu vou colocar ela para a semana que vem. Semana que vem não, para quarta-feira, para a nossa aula. Então, para quarta-feira, dia 5. A hora eu não vou colocar a hora. E o tópico vai ser no tópico composição e propriedade. Rubrica, vocês vão aprender no avançado o que é a rubrica, mas também é muito interessante que a gente já trabalha com avaliação por rubrica, né? O Google Classroom tem suporte a isso. Posso criar a atividade já agora ou programar para depois. Vou criar agora. Vamos na Emília. Atividades. Já apareceu aqui, ó. Propriedades medicinais. Ver atividade. Tá lá a orientação, cria um documento. E notem que aqui na direita, agora, ó, como é a primeira vez que a Emília entrou nessa tela, já tem um aviso do Google. Quando você estiver pronto para enviar todos os arquivos associados a essa tarefa, lembre-se de entregá-la. Muitos alunos entram na tarefa, fazem todo o trabalho, porque quando eles clicam, quando a Emília clicar aqui no Emília Pilim Pim Pim, já tem um documento com o nome dela, que vai ser o trabalho dela. Quando ela clicar aqui, já vai abrir um Google Documentos. E aí, eu não vou fazer isso agora, ela vai poder fazer o trabalho dela. Esse trabalho, ela não precisa começar e acabar no mesmo dia, ela pode ficar uma semana fazendo o tempo que ela quiser fazendo esse trabalho. Como é que o Google Classroom vai saber que ela acabou esse trabalho e que eu posso enviar um aviso para o professor? Quando ela clicar aqui no entregar. Então, aí uma dica também muito importante é a gente lembrar os nossos alunos de que eles têm que clicar no botão entregar. Bom,
Se eu tenho uma dica dessas, o que eu melhor fazer? Eu vou lá na minha atividade. Essa também é uma dica importante. Vou editar minha atividade, ó, que eu já mandei para a Emília lá, para todos os alunos. Eu vou editar e vou escrever essa orientação. Não esqueça de clicar no botão entregar. Porque aí eu já estou orientando o meu aluno a fazer isso. Se eu atualizar aqui, vamos atualizar. Voltei aqui para a Emília. Eu sei que quem não está acostumado acaba ficando tonto, de vai para uma janela, vai para outra. Olhem com calma, depois vocês vão acostumar. Eu tenho aqui, só para vocês entenderem, se tranquilizarem, eu tenho aqui embaixo no meu computador, ó, aqui e aqui, eu tenho os usuários. Então, eu tenho aqui a minha conta como professor, eu tenho aqui a Emília e eu tenho aqui ainda a Dona Benta, certo? Ó, não esqueça de clicar no botão entregar. Então, eu já coloquei um aviso para lembrar a Emília de que quando ela acabar a tarefa, ela tem que clicar no botão entregar, certo? Então, esse é um tipo de atividade. Vamos para outro tipo de atividade. Vamos ver como é que está a nossa turma. Aqui, como é que está a organização dos tópicos. Clico em atividades. Tem esses dois tópicos. Vamos lá. Vamos colocar mais um. Só mais dois tipos de coisas para a gente fazer aqui, gente. Vamos lá. Agora, aqui. Agora a gente vai fazer uma coisa muito legal, que é o documento colaborativo. Vamos falar sobre etiqueta e consumo. Então, a atividade é a 3.1, etiqueta e consumo. Vamos lá para a nossa turma. Criar. Atividade. 3.1. Etiqueta e consumo. Ó, vamos fazer um exercício sobre a roda de chimarrão. No documento colaborativo, cada aluno deve colocar apenas uma frase explicando algum item da etiqueta, né, da roda de chimarrão. Desde o sentido rotacional da roda até o que deve e o que não deve ser feito com a cuia na mão. Então, qual é a ideia? É que a gente entra agora num documento, eu vou criar um documento de novo, só que agora, naquele documento anterior, cada aluno recebeu uma cópia e um não enxergava o outro. É para eu fazer uma avaliação. Agora não. Agora nós vamos trabalhar num documento colaborativo, onde todos os alunos vão poder escrever, né, o que está nesse documento. Então, como é que eu faço isso? Vou no Criar. E isso funciona não só para o Google Documentos, funciona também para o Google Apresentações, para o Google Planilhas e assim por diante. Vamos lá. Então, documento de novo. Bom, esse documento, gente, quando eu salvar ele aqui, vamos botar aqui, roda de chimarrão virtual. Vou botar como nome aqui desse documento. Pronto. Eu vou colocar uma orientação, porque todos os alunos vão enxergar esse mesmo documento. E como a gente tem vários alunos na turma, vocês vão ver que daqui a pouco, assim que eu salvar, os alunos vão poder entrar nessa atividade. Então eu vou escrever aqui. E aqui, ó, eu tenho que escolher a opção. Os alunos podem só visualizar o meu arquivo, então eu posso criar um arquivo com o meu material de aula e disponibilizar para os alunos visualizarem sem mexer nesse arquivo. Eu posso possibilitar que os alunos editem um arquivo, todos os alunos no mesmo arquivo, ou posso fazer uma cópia para cada aluno, que é aqui, naquele caso da avaliação ou do trabalho, onde cada aluno vai ter uma cópia. Nesse caso aqui, então, eu vou deixar que os alunos possam editar o arquivo. Essa aqui vai ser sem nota, não vou botar data de entrega, e vou colocar no tópico etiqueta e consumo, no tópico 3. Vou criar a atividade. Então,
Como nós já temos alunos na turma, daqui a pouquinho já está a atividade criada. Vamos olhar aqui a Emília. Sempre, quando vocês querem voltar para o menu, vocês podem clicar lá em cima, no título, e aí, atividades. Ele vai mostrar a minha turma. Ó, tá aqui a atividade já, etiqueta e consumo. Tem aquela descrição que nós colocamos e roda de chimarrão virtual o documento. Se eu voltar lá, gente, para aquele documento que está aberto, daqui a pouco já tem gente nesse... Ó, já tem gente no documento. E a gente consegue enxergar, isso é muito legal. A gente consegue enxergar os alunos mexendo, claro, se a gente estiver com o computador ligado e conectado, tanto no computador quanto no celular, tudo isso que eu estou fazendo, tudo vocês conseguem fazer utilizando o Classroom pelo celular. Então aqui, ó, já tem gente, ó, a Luísa está mexendo e assim por diante, todos os estudantes podem ir criando itens. Ó. O documento, quando tem muita gente, ele fica um pouco bagunçado, mas a gente enxerga o que cada um está fazendo. Então dá para a gente usar a criatividade e criar coisas, interações muito legais com os nossos alunos. Ó. Muito legal. Isso aí, Fernando. Quando a pessoa agradece, significa que ela não quer mais tomar. São as etiquetas, né? As etiquetas do mate, as etiquetas do chimarrão. Voltando para a nossa turma. Essa interatividade que o Classroom permite, eu acho incrível. Eu vou dar outro exemplo disso também para vocês. Aqui é só material. O material pode ser uma coisa muito simples também, que eu não fiz esse exemplo, vou mostrar para vocês. 4, equipamento. Então, vamos entrar aqui, criar, material. O material eu posso copiar um material, linkar um documento, ou eu posso simplesmente fazer um texto e botar o texto aqui. Então, o material, qual era o item do material? 4.1. 4.1. Cuia. E nesse caso aqui, gente, é só um texto que o aluno vai poder acessar. 4 equipamentos, postar. E vamos lá para a Emília, que a Emília vai... Vou atualizar a página da Emília. Ela já vai enxergar o item 4 ali, com um material simples, sem link, sem nada. Mas também é um recurso simples e rápido para o aluno acessar, quando dá uma informação que não requer links ou complementos gráficos. 4, a cuia. Pronto, ela só vê material. Ver material, ela não tem a entrega lá, né? É só visualizar o material. Então, ela já enxergaria ali mesmo, não precisa nem clicar em nada. Mas se não, está aqui, ó, o material aquele que nós criamos. Vamos voltar para as atividades. Volto lá para o professor. O outro item, a bomba. Aí, no caso da bomba, eu vou pular, porque é só um exemplo que nós já fizemos de material também. Opa. Eu posso também criar uma apresentação. Eu vou criar da receita. Eu vou botar esse link. 5.1, receita. Vamos lá. Vou clicar atividade. 5.1, receita. Aqui eu vou criar mais uma atividade avaliativa. Queridos alunos, vocês devem criar um slide do aluno mostrando uma foto de um chimarrão feito por você. O que eu vou fazer? Eu vou criar um Google Apresentações, onde cada aluno vai criar uma página e vai poder colocar ali as informações. Deu uma congelada na minha... Mas o meu áudio eu sei que está indo. Então,
como é que eu faço, gente? Eu boto aqui, criar, só que aí, ao invés de criar documento, eu vou criar a apresentação. Ele vai abrir a apresentação. Vamos ver como é que está a nossa roda de chimarrão lá. Enquanto ele cria a apresentação. Ó, vou fechar até aqui, já bastante gente escreveu. Agora acontece a mesma coisa, só que utilizando o Google Apresentação. Então eu vou colocar aqui, vou trocar o título, Marte. Aqui eu posso botar do primeiro slide uma instrução para os meus alunos. Crie um slide para você e coloque uma foto do Marte que você fez. Pronto, vou deixar só assim. Certo? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Vocês devem criar um slide. Então, nesse caso aqui, eu vou compartilhar com os meus alunos também. Os alunos podem editar o arquivo. Não vou fazer nota, sem data de entrega, e vou colocar no tópico 5, receitas. Vou criar a atividade. Feito. Vamos lá para a Emília. Cadê aqui? A Emília. Deixa eu atualizar aqui a página da Emília. Então, gente, recapitulando, hoje nós entramos no Classroom, conseguimos configurar o mural do Classroom, configuramos as pessoas, vocês aprenderam como chamar os responsáveis, né, incluir os responsáveis dos alunos para receber o resumo semanal, diário, das atividades da turma. Aprenderam a criar materiais, atividades, perguntas dentro do Classroom, aprenderam a organizar o Classroom, viram que quando a gente inclui uma atividade, ela fica fora de ordem, né? Ela vai ficando para cima e vocês têm que entrar e arrastar a atividade para botar ela onde vocês querem. Ó, já está aqui o meu mate. Você entra lá no meu mate. Daqui a pouco já vai ter aluno também. Mais gente. Ó, já chegou mais alunos ali, ó. Notem que aqui na direita, ó, que legal, eu consigo enxergar o ícone de quem está acessando. Ó. Fiz uma paródia esses dias, que legal. Então, a dica aquela, retomando o que eu falei no início da aula de hoje, o mais importante é primeiro vocês fazerem o planejamento de todo o componente curricular. Depois de estruturado esse componente curricular, vocês vão conseguir dividir esse componente curricular em até 3 níveis, lembram? Os tópicos, depois as atividades e os materiais dentro de cada uma das atividades, ou né, os itens de cada uma das atividades. Vocês têm esses 3 níveis, 3 tópicos para trabalhar. É como se vocês fossem escrever um livro, podendo utilizar até 3 níveis de indentação, né, de capítulo, seção e subseção. Não mais do que isso. Então as coisas vão ter que ser organizadas dessa forma. Um grande abraço a todos. Até mais.